Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre ligações, né? É um tema extremamente importante. Eu vejo muita gente quando vai estudar reações, quando estuda reações, chega para mim e fala assim: eu não consigo fazer reação. Na verdade, a pessoa tem um problema com nomenclatura e quando a gente vai olhar bem, ela tem um problema de ligação. Ela ainda não entende bem ligação iônica, covalente e molecular, tá? Então prestem bastante atenção, vocês têm que saber isso, é super importante. Não é um tema tão complicado, mas como tudo na química é meio chatinho, né? Porque tem que decorar algumas coisas, lembrar, tá? Eu vou falar, como eu sempre falo para vocês, eu vou falar o principal, o que vocês mais precisam saber. Mas eu vou dar uma pincelada em algumas coisas que também são importantes, que às vezes o professor de escola não pergunta, mas vestibular pergunta, tá? Então prestem bastante atenção aí, que esse é um tema muito importante, porque quem se perde aqui, depois embola lá na frente, vira uma bola de neve e não entende mais nada de química, tá? Então vamos lá, gente, ó. A ligação iônica, que é a primeira que nós vamos ver, é a que acontece entre um metal e um ametal. Os metais são esses roxinhos aqui da tabela periódica, né, que está aparecendo aí na tela para vocês. E os ametais são os verdes da tabela periódica, tá? Desses que eu coloquei aí em roxo e os que eu coloquei em verde, tá? Lembrando que o hidrogênio tem uma outra cor, por quê? Porque o hidrogênio não é considerado nem metal nem ametal, mas ele se comporta como um ametal, tá? Então vamos lá. Os metais, eles doam elétrons, eles têm uma tendência maior a doar elétrons e os ametais a receber elétrons, né? Por quê? A gente já viu isso, mas vamos retomar. Os metais, eles têm poucos elétrons na última camada. Então, se a gente pensar lá na família 1A, né? Os metais da família 1A vão ter um elétron na última camada. Os da família 2A, 2 elétrons na última camada. O alumínio que está na 3A, 3 elétrons na última camada. Então, o que acontece? Todo mundo quer ter configuração de gás nobre. Eu falo configuração de gás nobre, não 8 elétrons na última camada, porque aqueles 3 primeirinhos lá, o lítio, o hidrogênio, o berílio, eles querem ter uma configuração igual ao hélio, tá? Mas tirando esses, todos os outros vão querer ter 8 elétrons na última camada. É muito mais fácil o cara da família 1A doar um elétron da sua última camada do que receber 7, né? Mesma coisa para 2A, é muito mais fácil eu doar 2 do que receber 6. Tá? E aí, quando a gente fala dos ametais, vamos pensar os caras da família 7A. É muito mais fácil o cara receber um elétron do que doar 7. Da 6A, é mais fácil ele receber 2 do que doar 6. Da 5A, receber 3 do que doar 5. Quando a gente fala da família 4A, a gente não fala de doar elétrons nem receber, porque é difícil doar 4 e receber 4 também. Então, a gente sempre vai falar de compartilhar elétrons, tá? Mas vamos lá. Então, os metais é que vão doar os elétrons e os ametais é que vão receber os elétrons. Então, se a gente pensar, por exemplo, no sódio. O sódio tem um único elétron, vou representar ele pelo X. E o cloro tem 7 elétrons. Nenhum dos dois está satisfeito, porque nenhum dos dois está com 8 elétrons na última camada. Mas se a gente doar um elétron do sódio para o cloro vai ficar satisfeito, ele vai ficar com 8. E o Na também. Então eu falo que é uma sociedade perfeita, né? Um doou, ficou contente, e o outro recebeu, também ficou contente, tá? E aí o composto a gente representa por NaCl. Se a gente pensar no cálcio, o cálcio está na família 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada, e o cloro, vou colocar o cloro de novo, ele tem 7. Se você doar um elétron do cálcio para o cloro já fica satisfeito. Mas o Ca ainda não, porque o Ca ainda precisa doar mais um elétron, né? E aí, o que a gente faz? A gente deixa aproximar um outro átomo de cloro. E aí, o cálcio doa o outro elétron para ele e a gente vai ter, então, os dois satisfeitos. Os 3, né? Tanto os 2 átomos de cloro quanto o de cálcio. E como é que a gente representa? Cálcio só teve 1 e cloro tiveram 2. Então, CaCl, 2. Gente, uma coisa, como sempre eu falo, eu deixo exercícios para vocês fazerem. Eu quero que vocês façam e confiram na resolução se vocês acertaram, se vocês entenderam. Depois que vocês fizerem esses primeiros exercícios, eu vou agora explicar para vocês como que a gente monta os compostos quando a gente pensa na forma de íons, tá? Então, no primeiro exercício, eu quero que vocês façam como eu fiz aqui, tá? Com os elétrons, doando e recebendo elétrons, para isso aqui ficar bem fixo na cabeça de vocês e a gente ganhar um entendimento, tá? O próximo exercício que vocês vão fazer, o segundo, vocês já vão fazer um exercício pensando em íons, em cargas, tá? E não mais em elétrons. Por quê?
que é o que eu vou falar para vocês agora. Não dá para todas as vezes a gente ficar desenhando elétrons e pensando dessa maneira, né? A gente vai pensar muito em carga. Eu vou usar os próprios exemplos que eu usei aqui para facilitar para vocês, tá? Então assim, por exemplo, o sódio, ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, ele perde um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica com uma carga positiva, tá? Quem perdeu a aula de íons, vai lá e olha, que é importante saber, tá? O cloro ele tem 7 elétrons. Então ele tem a tendência a ganhar um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele fica com uma carga negativa. Então, quando a gente pensa num composto que tem o sódio e o cloro, a gente tem que pensar nos íons deles. E aí a gente pensa o seguinte: se o Na é mais e o Cl é menos, o composto final vai ser NaCl. Por quê? Porque o composto sempre tem carga zero, tá? Então, precisei de ter um positivo com um negativo, já ficou zero. Se a gente pensa no cálcio, o cálcio da família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai perder esses 2 elétrons, então ele vai ter carga 2 mais. E o Cl? O Cl está na 7, ganha um elétron. Se ele ganha um elétron, ele fica com uma carga menos. Se o Ca é 2 mais e o Cl é menos, como é que vai ficar o nosso composto? Eu preciso de 2 cargas negativas para compensar as 2 cargas positivas do Ca. E aí o nosso composto é o CaCl2. Tá? Existem muitos professores que ensinam vocês a fazerem um xizinho, que é assim, ó, cálcio é 2 mais, Cl é menos. Pega essa carga aqui, põe aqui esse número, né? Pega esse número aqui e põe aqui. Pode fazer. Funciona, não tem problema. Eu não gosto muito, tá? E eu não fico incentivando vocês a fazerem, mas pode fazer que dá certo. Cuidado que, obviamente, se tiver cálcio 2 mais com O menos 2, né, não vai colocar Ca2O2, né? Esses dois se cancelam, então fica CaO, tá? Então tomem cuidado com isso. Eu não gosto muito disso, porque quando a gente pensa no inverso, quando eu te dou aqui, você precisa pensar na carga, muitos de vocês acabam errando, tá? Porque aí não lembra a família do elemento, fala, puta, eu não sei que família está o cálcio, eu não sei que família que está o oxigênio, enfim, e acaba dando uma errada nisso aqui, tá? Então, acaba se atrapalhando aqui nas cargas, põe mais e menos, e não 2 mais e 2 menos, tá? Mas não é proibido usar esse xizinho, pode usar sim. Eu vou falar para vocês agora só das características dos compostos iônicos. A gente tem que colocar aqui que eles vão ter sempre alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Eles são sólidos à temperatura ambiente. E uma coisa super importante, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas conduzem no estado líquido, que é quando eles estão fundidos. Os compostos iônicos, eles sofrem dissociação iônica quando em solução aquosa, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O que é a dissociação iônica? Vou pegar lá o nosso NaCl. O que é a dissociação iônica? É quando você jogar esse composto iônico em água, a gente vai fazer o quê? A gente vai separar esses íons, tá? Então, vai separar o Na mais do Cl, que é menos. E por que é Na mais Cl menos? Porque a gente acabou de ver. O sódio doou o elétron para o Na, ficou contente. E aí, o Cl recebeu o elétron do Na e ficou contente também. Então, ali, quando a gente fez a ligação, a gente formou um cátion e um ânion. Então, quando a gente faz a dissociação iônica, quando você joga esse sal, por exemplo, em água, ele vai sofrer essa dissociação, ele vai sofrer essa separação de íons. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu sempre falo. Químico é um cara chato, né? Então, assim, qual é a diferença entre dissociação e ionização? Visualmente, gente, ela para vocês, olhando a equação, vocês não veem diferença, tá? Mas quimicamente falando tem. Então os químicos pentelham e põem nomes diferentes. Um é dissociação e o outro é ionização, tá? O que eu falo que o pentelho é que assim,
Para o químico isso é correto, mas para vocês que estão estudando, que já não gostam muito de química, isso não deixa de ser uma pentelhação. Mas enfim, é importante vocês saberem essas coisas, tá? Os vestibulares voltaram a perguntar esse tipo de coisa, então é um tema bastante importante, tá? Eu quero que vocês saibam isso, é muito importante.